Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá! Você vai bem? Sim, eu vou bem. Que bom. Nós vamos discutir vários assuntos hoje, mais uma vez, então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai no céu, muito obrigado por nos dar essas oportunidades. Por favor, nos abençoe, ilumine nossas mentes com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece, Martin, que hoje será um episódio voltado para perguntas? Eu gosto das perguntas, porque recebemos elas sobre vários assuntos e elas também nos dão estudos bíblicos. Sim. Responder perguntas exige que estudemos bastante a Bíblia. Algumas perguntas são sobre assuntos que preocupam as pessoas. Bem, na verdade, todas elas, senão não seriam perguntas. E muitas das perguntas que recebemos são relacionadas a críticas em relação a como os adventistas interpretam as Escrituras. Portanto, é bom que tenhamos essas oportunidades para verificarmos o que a Bíblia diz. Sim, e é bom para todo mundo nos acompanhar, para ver se nós talvez erramos em algum lugar ou outro. E então você pode nos falar o que é o certo, ou talvez tenha algo que você ainda não conhece e nós podemos todos aprender juntos. Bem, e sabe de uma coisa? Essa questão de estudar o que a Bíblia diz tem sido o motivo de discussão já há um bom tempo, não é? Correto? Há séculos. Portanto, ninguém pode afirmar que já compreendeu tudo. Ninguém pode. Todos são passíveis de cometer um erro ali, outro aqui, e, portanto, precisamos ser gentis uns com os outros. Caso percebam um erro, podem dizer, veja, eu entendo dessa forma, ou de outra. Dessa forma, há espaço para diálogo. Veja, não estamos dizendo que a nossa interpretação é unanimidade. Há pessoas que interpretam de maneira diferente. Dito isso, podemos afirmar que damos o nosso melhor para responder de acordo com a Bíblia. Amém. Esse é o nosso padrão. Sim. Então vamos à nossa pergunta. Uma vez que Cristo adentrou no compartimento santo, antes do julgamento pré-advento, qual era o seu papel antes de entrar no Santo dos Santos? Esta é uma pergunta muito interessante. Na verdade, essa pergunta abrange muito mais conteúdo do que o que se pode imaginar. Pois esse assunto de, se ele foi no lugar santo ou se ele foi no lugar santíssimo, é uma grande discussão no mundo hoje. Sim. Mas por que é importante sabermos se ele foi para o lugar santo ou para o lugar santíssimo? E o que, de acordo com a pergunta, Cristo fez lá antes de iniciar esse ministério? Pois a Bíblia diz que ele entrou no santuário celestial, não com o sangue de cordeiros ou touros, mas com o seu próprio sangue. Portanto, ministério de fato no santuário não poderia começar sem que Cristo pagasse o preço, uma vez que ele deveria entrar com o seu sangue. Mas o que ele fez antes? É uma boa pergunta. Sim. Você se lembra dos cheques predatados? Você sabe o que é isso? Sim. Em muitos países hoje, não se usa mais cheques. Nos Estados Unidos ainda se usam, mas... Em muitos países, não mais. Não temos mais a prática de usar cheques. Mas naquela época, quando se queria pagar por algo, mas não se tinha dinheiro no momento, então dávamos um cheque com uma data específica, cujo valor só poderia ser descontado a partir daquela data. E o cheque era a garantia do pagamento, não é? Portanto, o ministério de Cristo antes era como um cheque predatado. Foi através de sua promessa que ele validou aquilo que ele havia prometido fazer no futuro. No futuro. Sim. Entendeu? Vejamos alguns exemplos que mostram como é fundamental
entendermos que o ministério de Cristo nunca mudou. Nunca mudou? Ele é o mesmo desde o início. O plano da salvação foi estabelecido desde o início, não é? Correto. Vejamos alguns exemplos. Enoque. Ele foi tomado para o céu? Sim. Ok. Mas o preço por ele, pago pelos pecados de Enoque, já havia sido pago naquele ponto? Lembre-se, Enoque também era pecador. Não, na época ainda não. Não, sua dívida não havia sido pago. Mas ainda assim, ele foi arrebatado para o céu, sem ver a morte. Acontece que este evento foi a garantia para o mundo antediluviano, os que viveram antes do dilúvio, de que a promessa de Deus era verdadeira, Correto. de que aqueles que são leais e o seguem, de fato irão para o céu. Foi-lhes dada uma garantia. Não apenas isso, mas aquelas gerações tiveram uma previsão de quando o acerto de contas viria, pois Noé pregou por 120 anos, sabiam que quando Matusalém morresse, o acerto de contas chegariam. Eles já tinham a palavra profética, já tinham o espírito de profecia. E como eu já disse, já tinham também a garantia de que a palavra de Deus é confiável. Este exemplo foi como um cheque predatado. Agora, um outro exemplo que podemos mostrar é o de Moisés. Moisés morreu. E então, houve até mesmo um debate entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. E eu me pergunto, afinal, por que Satanás estava tão indignado? Ora, era porque Moisés estava sendo ressuscitado para ser levado para o céu. E aí o diabo disse, espera um pouquinho aí. Que direito você tem de levá-lo para o céu? Que direito você tem para ressuscitá-lo? Afinal de contas, o preço por ele não foi pago. Sua dívida não foi paga. Ele não tem o direito de ir para o céu. Mas Deus não perdeu tempo discutindo com o diabo. Ele simplesmente o repreendeu e levou Moisés. Mais um cheque predatado. Agora eu faço uma pergunta. O pecado de Moisés foi perdoado? Sim, ele foi declarado justo. E foi levado para o céu. Sim. Ok. E quem o declarou justo? Jesus. Jesus. Quem redimiu Moisés? Jesus. Mas não ainda. Ainda não. Moisés foi o quê? Um cheque predatado. Um cheque predatado. Vejamos, mais um exemplo. Elias. Ele foi para o céu sem ver a morte? Sim. Muito bem. Ele nunca viu a morte. Ele foi levado para o céu, mas foi declarado justo. Sim. Certamente, tanto é que ele representa os vivos no tempos do fim, que não verão a morte. Sendo assim, Moisés representa aqueles que morrerão, mas serão ressuscitados, uma vez que foram declarados justos. Felizes são aqueles que tomam parte da primeira ressurreição. E então Moisés foi levado para o céu. Os pecados dele foram expiados. Portanto, tudo aquilo que Jesus fez e iria fazer no santuário foi feito antes por promessa. Sim. É isso o que ele fez. Mas sabe, vamos expandir esse assunto ainda mais, pois é importante que as pessoas saibam como isso funciona. O santuário é, na verdade, um modelo de como funciona o plano de salvação. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, então não vamos nos aprofundar. Há outros episódios falando dele. Mas o santuário é uma mini encenação de como funciona o plano de salvação. E o plano da salvação, de fato, o preço que deveria ser pago, a expiação que deveria ocorrer, a oficiação de nosso sumo sacerdote começou, de fato, quando o sangue tornou-se disponível, uma vez que ele não entrou com sangue de cordeiros. O santuário terrestre tinha um lugar santo e o lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava no lugar santo todos os dias, mas somente um dia no lugar santíssimo. Somente no dia da expiação ele entrava no lugar santíssimo.
E naquele dia, o registro dos pecados eram simbolicamente removidos e transferidos para o bode emissário. O bode emissário não pagava os pecados, uma vez que era necessário o sangue para expiar aqueles pecados. Somente o sangue de Cristo pode fazer isso. O que acontecia então é que todos os pecados que foram perdoados, todos os registros de pecados, serão atribuídos ao bode emissário. Ou seja, Satanás será julgado o responsável pelos pecados que ele incitou o povo de Deus a cometer. Sim. É por isso que o bode emissário não morria, não era sacrificado. Ele não pagava preço algum. No entanto, ele era responsabilizado, Sim. uma vez que o povo de Deus foi redimido. Correto. Portanto, o sacerdote oficiava no lugar santo todos os dias. Ou seja, cada pecador que chegava com sua oferta do cordeiro, confessava os seus pecados sobre um animal e então ele era sacrificado. E o seu sangue era a vida que fluía para fora do cordeiro, que representava o sangue que expiaria os nossos pecados. Aquele sangue, o custo daquela vida, foi pago por causa do meu pecado. E isto era registrado no lugar santo do santuário, lá nos chifres do altar, que em termos modernos podemos dizer que eram discos rígidos, nos quais os registros dos pecados eram gravados. Eles foram, baixados no altar. Exato. E apenas quando aquele sangue era levado para dentro, quando o seu pecado era levado para dentro, é que de fato ocorria a expiação. Este simbolismo é muito bonito. Como o sangue de Cristo pagou pelos seus pecados, mas o registro permanecia lá. Futuramente, no céu, será como se nunca tivéssemos pecado, pois esse registro terá sido removido, pois o preço foi pago. Vamos detalhar isso um pouquinho melhor agora, pois o mundo quer que todo mundo pense que Cristo, ao ascender aos céus, entrou no lugar santíssimo. Nós já falamos sobre isso aqui, mas vamos ver alguns detalhes. Portanto, tudo aquilo que aconteceu antes da crucificação de Cristo foi um cheque predatado pela promessa. E tudo o que aconteceu depois foi a realidade das coisas. Sim. Um serviu como um tipo, o santuário na terra, que, de acordo com Hebreus, era o tipo do santuário celestial. Aquilo que prefigurava o que aconteceria no céu era encenado no ambiente israelita, enquanto que as coisas que aconteceram na realidade ocorreram no ambiente cristão. Faz sentido para você? Sim. Portanto, o Novo Testamento é o expositor do Antigo, e ambos então se unem para compreendermos o plano de Deus. Hebreus capítulo 4 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Mas não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Assim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Este é o grande antitipo, Jesus, o nosso sumo sacerdote. E ele ascendeu aos céus, a fim de oficiar dentro do santuário em nosso favor, com o seu sangue. Bem, se no santuário terrestre o serviço ocorria diariamente no lugar santo, e então indo para o Santíssimo, deve ocorrer o mesmo com o celestial. Sim. Portanto, a pergunta é, por que as pessoas dizem que Jesus foi direto para o Santíssimo? Bem, essa é uma pergunta bem interessante, pois a resposta a essa pergunta nos levaria a um vespeiro. Nós veremos quando chegarmos em Daniel capítulo 8 e 9, porque isso é importante.
Mas a questão é que, se o terreno era baseado no celestial, Jesus teria primeiro que entrar no lugar santo. Jesus entrou no lugar santíssimo em 1844? Essa é uma outra pergunta que temos que Sim, responder. nós já vimos isso. Essas questões trabalham juntas. Ou houve algum tipo de abertura de santuário antes disso? Depois da ressurreição, quantas vezes Jesus subiu para o céu? Veja que temos várias perguntas aqui. A verdade é que não sabemos quantas vezes Jesus ascendeu aos céus. Nós sabemos que ele ascendeu aos céus depois de ter falado com Maria. Correto? Correto? Sim. Eu vou para o meu Pai, ainda não estive com ele. Eu vou para o meu Pai e então voltarei. A Bíblia, porém, não nos diz o que aconteceu naqueles 40 dias. Se ele subia e descia com frequência, nós não sabemos. Correto. Muito bem, vamos avançar. Vamos ver essa pergunta sobre 1844. Não vamos entrar em detalhe quanto à profecia. Vamos apenas dizer de onde ela veio, dentro de alguns instantes. Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 dias, e então o santuário será purificado. Este é o verso que tem que ver com 1844. Se apenas lermos Daniel capítulo 8, verso 14, não sabemos quando é que essa profecia tem o seu início. Na mesma forma que não sabemos quando termina. Pois, para que possa começar, é necessário um ponto de partida. Mas não há um ponto de partida aqui. Mas acontece que, em Daniel capítulo 9, existe um ponto de partida. E a partir dali podemos trabalhar. E lá no capítulo 9, também há eventos significativos, mencionados em ordens cronológicas, que nos ajudará a saber se estamos no caminho certo. Portanto, quando começa essa profecia? E quando ela termina? Bem, em Daniel capítulo 9 diz que a partir da promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe. Temos então a profecia das 70 semanas. Sim. E é dito lá que essa porção foi recortada do tempo total. Sim. Portanto, ao estudarmos essas datas a partir do ponto de partida, chegamos a 1844. Não existe outra data com a qual podemos trabalhar. Ao acompanharmos todos esses eventos em ordem cronológica, quando o Messias veio, quando o Messias iria morrer e todos os demais eventos, confirmando a profecia, não resta então dúvida nenhuma? Sim. Nós já tivemos essa conversa antes. Aconteceram muitas coisas em 1844. O evolucionismo, o existencialismo, o comunismo, o espiritismo. Todas essas coisas começaram em 1844. Dentre elas, o adventismo. Tudo isso começou em 1844. E isso não pode ser coincidência. Não. E aí também temos a Revolução Industrial, o sistema de comunicação, o transporte, tudo isso começou naquele ano. A partir daí, a mensagem poderia ser espalhada pelo mundo. Muito bem. Quando Jesus entrou no santuário, para onde ele foi? Daniel 8:17. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, Filho do homem, saiba que a visão refere-se ao tempo do fim. Veja só. Isso é muito importante. E ele disse, veja, eu lhe contarei o que vai acontecer no último tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Qualquer um, à luz desses versos, que queira jogar fora o Antigo Testamento dizendo que não tem nada a ver com nós, tem um grande problema. Sim. Não é? Com certeza. É por isso que Jesus disse, se referindo ao profeta Daniel, sim, você tem que ter isso. Você precisa compreender isso. Caso contrário, não saberá onde está no curso da história. E queremos saber o curso da história.
Mas, Martin, sempre nos envolvemos em encrenca ao falar do Sim. curso da história. Aperte os cintos. É. Chegou a hora de nos encrencarmos. Mas vamos com cautela. Vamos lá. Bem, a profecia, aliás, o começo da profecia, se dá na promulgação do decreto, na qual Jerusalém seria reconstruída, e isso está lá no Antigo Testamento, Uhum. até que finalmente o Messias nos leva ao Novo Testamento. Mas então temos o fim, referido ali como o último dia da indignação. E isso é o nosso tempo. Portanto, a profecia se estende por toda a história. É uma profecia muito importante. Daniel 9, 21. Enquanto eu estava em oração, veja, Daniel não compreendia essas coisas. O homem Gabriel, que eu tinha visto no início da visão, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entenda a visão. Considere o assunto e entende a visão. Se isso se aplica a Daniel, não se aplica também a nós? Com certeza. Então, precisamos entender o assunto E considerar a visão. Uhum. É o que todos deveríamos fazer. O próprio Jesus disse: quando virdes essas coisas, vá lá em Daniel, veja o que ele escreveu. Correto? Então, Jesus quer que compreendamos isso. E então vem a profecia das 70 semanas, já falamos sobre ela, não vamos entrar em detalhes. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua cidade santa, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Bastante coisa, não? É. Elas têm a ver com a era judaica, quando a era judaica finalmente chegaria ao fim. Houve um período de 70 semanas, após o qual começaria a era cristã, Sim. certo? Uhum. E nesta profecia, há incumbências que a humanidade não pode realizar. Acabar a transgressão, dar um fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Quem pode fazer isso? Somente Jesus. Somente Jesus pode fazê-lo. Isso, portanto, nos leva a Jesus. Também é dito selar a visão e a profecia. O que nos leva aonde? Para o fim dos tempos. Esta, portanto, é uma profecia extremamente abrangente. É por isso que deveríamos compreender a questão e considerar a profecia. Certo? 100%. Ok. Mais um detalhe aqui no final. Para ungir o Santíssimo. Isto se refere ao santuário. Uhum. Temos a mensagem do santuário aqui também, que é a unção do lugar santíssimo. E o que a palavra ungir significa? Aham. A consagração. Então, isto nos leva à consagração do santuário, Então isso significa ao tempo. no qual Jesus entrará nesse ministério. Ok? Isto é importante, pois a palavra aí é ungir o Santíssimo. Isso é fascinante. Que verso incrível! Sabe, Martin, tem pessoas que dizem que pessoas de cabelos emaranhados, com barbas compridas, que viveram em cavernas, escreveram este livro. Tem pessoas que dizem isso. No entanto, os maiores gênios da história até hoje não conseguiram decifrá-lo completamente. Correto?
Se este livro não for a palavra de Deus, não sei mais o que é. Veja, eu já li muitos livros, mas este é o único livro Não. inexaurível. Não se pode exauri-lo. Mesmo numa frase só, ou em poucas palavras. Pode, às vezes, quando você lê de novo, uau, eu não tinha notado isso, e isso te surpreende, porque... Certa vez, escutei uma série de palestras sobre um verso do livro de Daniel. Um verso. Foram 8 horas e meia de palestras para um verso. Nem eu sabia que era possível extrair tanto de um verso. Exatamente. Eu conheço uma pessoa que escreveu o seu doutorado, a sua tese, sobre um verso da É Bíblia. verdade. Colossenses 2, verso 16. É possível escrever uma tese e milhares de livros É? com 3 palavras. E no começo. É. E isso já é bastante coisa. Mas, enfim, vamos continuar. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santo, tendo obtido redenção eterna para nós. Esta é a tradução King James. Ela diz lugar santo, a palavra é Hagion, que significa santuário, mas ele entrou no lugar santo. Agora vejamos Hebreus 9:12 na Nova Versão Internacional. Não por meio de sangues, de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Qual das duas traduções é a correta? Temos que comparar com o resto da Bíblia. Não apenas isso, Martin. Esta daqui, na minha opinião, é desonesta. Sim. Pois a tradução para Santo dos Santos é Hagiá Hagion, mas o manuscrito diz apenas Hagion. Será então que foi proposital? Eu acho que foi, porque são coisas bem diferentes. A data de 1844 é uma data extremamente importante, já que ela nos leva ao final da profecia dos 2.300 dias, que por sua vez é 1844. E após essa data, acontece a purificação do santuário. Mas purificá-lo do quê? Estaria o santuário sujo? Não, ele apenas tinha o registro dos pecados. Ele contém o registro dos pecados. Ele precisa ser purificado do registro dos pecados. Portanto, a purificação do santuário se encaixa no dia da expiação, Sim. que era o dia de julgamento. Nele, as pessoas tinham que se arrepender, avaliarem a si mesmas, acertarem-se com Deus, pois ao final do dia, quando ele saía do santuário e colocava sua mão sobre o bode emissário, se você não houvesse participado desse processo, você era eliminado, Sim. não é? Uhum. Isto é o juízo investigativo. Portanto, se acharmos que Jesus entrou no lugar santíssimo, então não há um período do qual se possa dizer, ok, esse período equivale ao dia da expiação, pois nesse caso estaríamos vivendo os últimos Correto. 2.000 anos. Isto é um problema. E ao traduzir a Bíblia desse jeito, elimina-se o movimento Sim. adventista completamente. O movimento adventista torna-se irrelevante. O movimento adventista não é mais uma reunião de pessoas de todas as denominações, mas apenas Apenas mais um. mais do mesmo. Assim, querem neutralizar a última mensagem de alerta. E a última mensagem de alerta são as 3 mensagens angélicas. Ao mudar o lugar santo para o lugar santíssimo, elimina-se as 3 mensagens angélicas. Uhum. Totalmente. Elimina-se o chamado, sai dela, povo meu. Elimina-se tudo. Não há mais mensagem final. Mas há uma questão. No mundo antediluviano, Deus fez um último alerta? Sim. Ele fez? Sim. E ele a deu através de Noé. E por quanto tempo ele pregou essa mensagem? 120 anos. 120 anos.
Eu vou ser um pouco ousado agora. Se pegarmos 120 jubileus, quantos anos temos? Não seria 6.000? 6.000 anos. Não é interessante? E quando se lê o Espírito de Profecia, temos essa data mencionada muitas vezes. Mas aí vamos entrar em terrenos pedregoso. Posso fazer uma outra pergunta? Sim, Quantos anos tinha Moisés quando foi arrebatado? 120 anos. E será que isso foi apenas coincidência ou foi uma ordem específica de Deus? Suba a montanha, pois você morrerá lá. E a Bíblia diz que a sua visão ainda estava perfeita. Tudo nele ainda estava perfeito. Não é que ele estivesse doente. É verdade. Então talvez exista algo mais sobre esses 120 anos. E também o fato de que ele morreu, mas também foi ressuscitado, não é? E a ressurreição não é um tipo do fim? Sim, Então, se tínhamos 120 anos lá e 120 anos depois, veja, os pioneiros pensavam dessa maneira. Hoje, porém, muitos acreditam que isso é obsoleto. Mas eu gosto do pensamento deles. Eu admiro essa conclusão. Mas vamos parar por aqui porque vamos começar a nos encrencar. Mas a pergunta é, isto é importante? Eu respondo que sim, e isto é muito, muito importante. E, Martin, tem havido muitos ataques contra a mensagem adventista. E é fundamental para os oponentes que Jesus tenha entrado no lugar santíssimo, pois assim elimina-se a relevância da mensagem do juízo, não é? E mesmo dentro de nossas fileiras, tem havido ataques a esta questão. Por exemplo, Desmond Ford, que defendia fortemente que Jesus entrou no Santíssimo. E muitos teologandos concordaram com ele. Bem, se torna complicado se você usa NVI. Não se pode provar nada. Ele então teria razão. Sim. Então, há um ponto aqui muito interessante. Nós falamos sobre ungir o Santíssimo. Lembra-se disso? E que a palavra ali era santuário? Sim. Então, leiamos sobre a unção do tabernáculo. Quando ela acontecia e o que acontecia? Na verdade, é necessário lermos todo o capítulo 8 de Levíticos. E existe uma citação interessante na publicação Os Sinais dos Tempos. E esta citação é usada muitas vezes para defender a ideia de que Jesus entrou no Santíssimo após ter ascendido aos céus, certo? E Desmond Ford apresentou essa citação para defender que Jesus entrou no Santíssimo. Mas ele, de maneira muito espertinha, deixou uma parte de fora. Portanto, eu não vou ler o que ele usou. Eu vou ler do original, certo? Ok. A glória de Cristo não apareceu quando ele esteve sobre essa terra. Aqui ele foi um homem de dores e familiarizado com a aflição. Os homens desviavam seus olhares dele. Ele, porém, seguia o caminho que Deus havia indicado para ele. Ainda suportando a humanidade, ele ascendeu aos céus, triunfante e vitorioso. Ele, então, levou o sangue da expiação para dentro do mais santo de todos. O mais santo de todos. Borrifou-o sobre o propiciatório e suas próprias vestes, e abençoou o povo. Logo ele apareceria a segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. Este texto dá a entender que ele entrou aonde? No Santíssimo. Isso mesmo, no Santo dos Santos. Mas a tradução King James da Bíblia diz que ele entrou no lugar santo. Porém, se lermos as versões modernas, ele entrou no Santíssimo, o que neutraliza a mensagem do juízo. Mas em todos os livros do Espírito de Profecia, é dito que Jesus oficiava no Santo. Exceto aqui, onde é dito o mais santo.
Mas precisamos ler com cuidado. O sangue foi borrifado no propiciatório. Onde é No isso? Santíssimo. No Santíssimo. E em suas próprias vestes. Desmond Ford, de maneira muito esperta, removeu esta frase aqui. Em suas próprias vestes. E abençoou o povo. Em breve, ele apareceria uma segunda vez para declarar que não há mais sacrifícios pelo pecado. Mas por que é importante que ele tenha removido a frase "e em suas próprias vestes"? Isto é uma... eu não vou nem dizer. É uma falsificação, para dizer o mínimo. Ok, por que é importante? Vamos a Levíticos, capítulo 8. Nós não temos que ler tudo, mas alguns pontos chaves que são muito interessantes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tome Arão e seus filhos com ele, e as suas vestes, e o óleo da unção, e um boi para a oferta pelo pecado, 2 carneiros, e um cesto de pão sem fermento. E reúna toda a congregação na porta do tabernáculo da congregação. Esta aqui era uma cerimônia para ungir o santuário para o seu primeiro uso. Ok. E Moisés fez como o Senhor ordenou, e a congregação foi reunida na porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que seja feito. Moisés então trouxe Arão e seus filhos e lavou-os com água. Veja só, Arão foi trazido ao santuário, e Moisés o lavou com água. Moisés, pois não poderiam lavar a si mesmos. Eles agora estavam sendo ungidos para a sua função no ministério. E eles tinham que ser da descendência de Arão. E Moisés era o irmão de Arão. Moisés está assumindo uma posição importante aqui. Ele está ungindo Arão e seus filhos para o ministério. E ele os lavou. O que isso nos diz? Eles não podiam fazer isso por si mesmos. Que eles mesmos não podiam lavar-se, que era bem embaraçoso. Imagine Moisés lavando todos eles. Isso nos revela que Cristo é aquele que nos lava. Sim. Certo? E vestiu-lhe a túnica e cingiu com um cinto, e pôs sobre eles um manto. Também pôs sobre ele o éfode, e o cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Martin, quem os vestiu? Moisés? Sim, sim. Eles provavelmente já vestiam as suas roupas de baixo, mas as roupas principais foram vestidas neles por Moisés. Agora, falando-se em tipo, quem nos veste com a justiça? Cristo. Jesus, sim. E então pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça. E sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Aqui temos santidade ao Senhor. Eles foram separados para o uso sagrado. Eles foram ungidos. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo. E tudo o que havia nele o santificou. Veja, tudo o que havia lá. Isto inclui a Arca da Aliança? Sim. Mas, para termos certeza, vamos a Êxodo, capítulo 30. Lá nós temos a descrição anterior do que aconteceu lá. Vamos agora para o verso 26. Para quando ocorreu essa cerimônia. E Deus disse, e com ele ungirás o tabernáculo. Não foi o que lemos em Daniel? Sim.
ungirás o tabernáculo da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, candelabro com seus utensílios e o altar de incenso. Que lugar é esse? O No lugar santo. santo. Portanto, ele tinha que ungir o lugar santíssimo, assim como tinha que ungir o O lugar santo. santo. E o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com sua base. Onde é isso? Lado de fora. Então, todo o santuário precisava ser ungido. E assim, santificará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Martin, na Bíblia, tudo o que tocava algo impuro Aham. se tornava impuro. Sim. Mas aqui temos o reverso. No santo. O que as tocava tornava-se santo. Mas ninguém era permitido entrar ali, a menos que cumprisse algumas condições. Do contrário, morreria. Isto é muito importante. Voltemos ao capítulo 8 de Levíticos. Leiamos o verso 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo. E tudo o que havia nele o santificou. Isso é um resumo do que lemos até aqui. E aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte para consagrá-los. Note como havia bastante atividade em torno do altar de sacrifícios, É. pois isso tipifica Cristo e seu sacrifício. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Este óleo, que era derramado em sua cabeça, foi de uma quantidade tal que chegou a escorrer por sua barba. Uhum. Isto simboliza o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Deus queria ungir esse ministério com o Espírito Santo. É, quase encharcando ele de óleo. Encharcou tanto que escorreu. Foi uma cerimônia fascinante, cheia de simbolismos. Moisés também trouxe os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas. De novo, quem os vestiu? Moisés. Moisés. E cingiu-os com os cintos e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Esta santidade ao Senhor era essencial, era escrita na testa. O que há em nossas testas? É o local da nossa consciência. Ah, sim. E Deus também disse que escreveria sua lei no coração E tínhamos que colocá-lo em nossas mentes. É verdade. E trouxe o novilho da expiação do pecado. Nesta cerimônia de unção, nessa primeira cerimônia, antes que o santuário pudesse ser utilizado, todo o santuário tinha que ser ungido. O sumo sacerdote tinha que ser ungido. Isso é um tipo. Muito bem, continuemos. E trouxeram o novilho da expiação, e Moisés o degolou, e pegou o sangue e pôs nele com o seu dedo sobre as pontas do altar ao redor. E purificou o altar, e depois derramou o restante do sangue na base do altar e o santificou para fazer a expiação por ele. O ritual, como viram, era bastante extenso, envolvia uma lavagem com água e sangue. Quando Jesus morreu, água e houve sangue. água e sangue envolvidos. A cerimônia dizia respeito a todo o santuário e ao povo. Moisés também pegou toda a gordura que envolve as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. A gordura representava o pecado, que era queimado para desaparecer. Mas o novilho, com o seu couro, a sua carne, o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial. Onde Cristo foi crucificado? Fora do arraial. Sim. E depois trouxeram o carneiro do holocausto e o sacrificaram. E o verso 22 diz: Depois veio chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolaram. E Moisés pegou o sangue e colocou na ponta da orelha direita de Arão.
Isso tudo é fascinante. Veja aqui o cordeiro. Haviam dois tipos de ofertas. Uma com o carneirinho e outra com o cordeiro. Aqui na consagração era o cordeiro. O cordeiro representa Cristo em sua maturidade. Já o carneirinho representa Cristo no início de seu ministério. Portanto, Cristo é o carneirinho, mas também é o cordeiro. E ele pagou o preço. Mas esse sangue foi colocado em diferentes partes do corpo. Foi colocado na orelha direita de Arão. Cuidado com aquilo que escuta, meu amigo, ao que você dá ouvidos. E como você discerne aquilo que ouve? O sangue também era posto no seu polegar direito. Hoje em dia mesmo, ao irmos ao banco para abrirmos uma conta bancária, bem, hoje registra a mão toda, mas antigamente era o polegar direito. Polegar é o principal dedo de sua mão. Ele é basicamente um símbolo de como você usa a sua mão, do que você faz. Então, cuidado com aquilo que faz. E também era colocado sobre o dedão do seu pé direito. Cuidado por onde anda. Devemos andar nos caminhos de Deus. Devemos ouvir as suas palavras, compreender as suas palavras. E Também tem que agir de acordo. agir de acordo. Moisés também trouxe os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar de sua mão direita, e o dedão do seu pé direito, e Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor. Eles estavam sendo santificados, da cabeça aos pés. Havia muitas exigências referentes ao sacerdócio. Por exemplo, não lhes era permitido beber vinho ou bebida forte, e pouco tempo depois disso, Nadab e Abiú beberam e morreram por consequência disso. Então, quando a Bíblia diz que no Novo Testamento aqueles que seguem a Cristo são sacerdócio real, Que eles devem seguir o mesmo. o que isso quer dizer? Que devemos tomar cuidado com o que Com o que ouvimos, você ouve, cuidado com o que fazemos e cuidado como andamos. O cristão anda. E se quiser ser parte desse ministério, você deve se abster de quê? bebida. De qualquer coisa Exato. alcoólica. Muito bem. Mas ainda vamos chegar ao ponto aqui. Estamos indo um pouco devagar, mas vamos chegar lá. E havia outras questões, outras ofertas que tinham que ser realizadas. E tudo isso, até a oferta movida, em todas essas coisas, nós poderíamos gastar um longo tempo aqui. Porque todas essas coisas são simbólicas Tudo. também. Tudo simboliza o ministério de Cristo depois da sua crucifixão no santuário celestial. Exato. Agora chegamos ao X da questão. No verso 30, Moisés pegou o azeite da unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes. Você entendeu? E sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos. E assim santificou Arão e Roupas. suas vestes, e os seus filhos e as vestes de seus filhos. Deus quer dizer alguma coisa aqui? Sim. Acho que sim. Martin, meu amigo, esta cerimônia de aspergir o sangue nas vestes ocorreu somente uma vez, quando o santuário foi consagrado para o uso. Depois dessa cerimônia, portanto, o ministério era realizado no lugar santo e apenas uma vez por ano se entrava no lugar santíssimo. Agora, ao lermos a citação do Espírito de Profecia, vamos ler de novo. A glória de Cristo não apareceu quando ele estava na terra. Ele foi um homem de dores e familiarizado com a aflição.
Os homens escondiam seus rostos dele, e ele, porém, estava seguindo o caminho que Deus havia sinalizado para ele. Ainda com sua humanidade, ele ascendeu aos céus, ou seja, depois da ressurreição. Triunfante e vitorioso. Ele levou o sangue da expiação ao lugar santíssimo. Aspergiu no propiciatório e em suas próprias vestes e abençoou Martin. Que cerimônia foi essa? A inauguração do... A cerimônia de Sim. iniciação. Portanto, quando começou o trabalho sacerdotal? Quando Cristo subiu aos céus. E quando é que o santuário foi consagrado para o uso? No mesmo dia. Então quando Cristo subiu aos céus, a cerimônia de consagração ocorreu. Esta foi a primeira vez que o santuário celestial era usado pelo sumo sacerdote. Portanto, ele estava no santuário antes? Não. Não, pois a cerimônia de consagração não havia ocorrido. Correto. E de acordo com Levíticos 8, ela tinha que acontecer antes de o sumo sacerdote começar o seu ministério. Então ele consagrou todo o santuário, incluindo o Santíssimo, e depois voltou para o Santo e ministrou ali. Exato. E então ele permaneceu no lugar santo por um período de tempo, até que finalmente o santuário fosse purificado. E do quê? Do registro do pecado. Isso. Você consegue entender agora? Por que Desmond Ford removeu a frase de suas vestes? Sim, porque daí isso muda toda... Pois nesse caso seria a qualquer momento. Porque daí significaria que ele foi ao Santíssimo e Isso. acabou. E isto ocorreu apenas uma vez. Agora, note a precisão do espírito de profecia. Me deixa boquiaberto. Isso é incrível. É incrível. Mas há pessoas que acusam a pessoa que escreveu esse texto sofria de problemas mentais ou de ataques epiléticos, como vimos antes. E essas pessoas nunca estudaram seus escritos, a não ser para tentar desmenti-la ou para livrarem-se de certas acusações que são desconfortáveis a eles, não é? Veja o quão importante é que essas cerimônias tenham ocorrido como foi. Como humilhante deve ter sido para Arão e seus filhos. Sim, que Moisés teve que consagrá-los. E então, depois disso, ainda tinham que ficar lá por 7 dias. Ou seja, tinham que praticar a cerimônia de novo, para que não houvesse nenhum erro. Eles não tinham justiça em si mesmos. Ela era outorgada a eles. Não se lavavam, eles eram lavados. Suas vestes foram borrifadas com sangue. E isto os tornou justos. Nos tornamos justos somente no borrifar do sangue. Se este texto não foi escrito por uma pessoa inspirada, então eu nunca li nada inspirado em toda a minha vida. Portanto, eu espero que isto responda à pergunta: se Cristo entrou no lugar santo ou no lugar santíssimo? E também existem pessoas que dizem que o trono do Pai está no Santíssimo. Então, por isso que ele foi... Porque em Apocalipse diz que ele foi diante do Ancião de Dias. Então, como nós explicamos essa parte? Bem, as pessoas têm essa ideia de que Deus está fixo em um lugar. Mas o trono de Deus é móvel. Sim. Ao lermos a visão de Ezequiel, por exemplo, vemos que o trono de Deus é, na verdade, móvel. E havia mais de um trono. Também há um trono no lugar santo. Correto? O altar dos pães também era um trono. E ele Tinha tem duas uma coroa coroas. em torno dele. Duas Duas coroas. coroas. Pois ele estava sentado
no trono de seu Pai. Correto? Ambos serão parte desse trono. Então, Cristo não está pregado, ele se move, mas a sua oficiação é a oficiação do lugar santo. Ah, essa tipologia e esses ensinamentos são tão belos. Sim, Martin, se Jesus entrou no lugar santo, então, em certo ponto, ele deverá mover-se para o lugar santíssimo, para que assim ele possa cumprir o simbolismo do Antigo Testamento, não é? Em algum momento, ele tem que ir ao lugar santíssimo. E não há nenhum outro verso na Bíblia, além da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que termina com a purificação do santuário. Portanto, 1844 é muito relevante. E uma vez que este ano se torna relevante, pois a profecia tem que ser cumprida, então a mensagem do juízo, a hora de seu juízo chegou, Sim. também deve ser relevante. Agora, Deus poderia ignorar tudo isso. Afinal, Ele sabe tudo. Ele não precisa de registros. Ele não tem que provar nada para ninguém. Mas Ele não é assim. Não, é para os outros, por nós. Os livros de registros Sim. são para nós, para que todos, ao final deste processo, poderão ficar satisfeitos ao comprovarem que Deus é justo e leal e correto e verdadeiro, para que todos possam dizer: justo e verdadeiro é o seu julgamento. Que lindo. O plano de salvação é completo, mas se ignorarmos uma pequena nuance, Sim, sim. um pequeno e suas vestes, terminamos em completa confusão. E também, enquanto ele ainda estava no santo, e depois, em 1844, foi para o Santíssimo, isso não quer dizer que ele não mais cumpria o seu papel no santo. Do contrário, não haveria esperança para ninguém. Ele ainda é a luz do mundo, ainda é o pão da vida, e a sua justiça ainda se une às orações. E após a intercessão terminar, ainda temos acesso a ele. Ele ainda oficia, tipologicamente falando, no altar do incenso. Ele ainda é a luz do mundo, ainda é o pão da presença de Deus. Todas essas coisas ocorrem ao mesmo tempo, mas o julgamento começou. Eu espero que tenhamos respondido à pergunta. Na minha mente, de acordo com a Escritura, não resta dúvida que, quando Cristo ascendeu aos céus, houve uma cerimônia de consagração, na qual o sangue também foi levado ao lugar santíssimo. Sim. E de que o sangue foi borrifado em suas vestes, que fez parte da cerimônia de consagração. Sim. A partir daí, Jesus oficiou no lugar santo, até chegarmos no fim da profecia dos 2.300 dias, pois é a única profecia que nos diz quando isso ia acontecer. E isso em 1844? Sim. E Daniel nos diz que a profecia nos leva até os últimos eventos, o que nos leva à última mensagem de alerta. Sim, e essas são as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas são equivalentes ao que aconteceu nos dias de Noé, pois ele era o tipo. A destruição está chegando. Sim. Entrem na arca. Então, a última geração também recebe esse alerta. O juízo está vindo. O tempo para o seu juízo chegou. Adore a Deus, que fez os céus, a terra, etc., etc. Correto. É a primeira mensagem angélica. E então vem o aviso contra a Babilônia. E então o aviso contra a marca da besta, que é a anulação da lei de Deus. E aí, no livro de Apocalipse, vimos a Arca da Aliança no céu. Sim. E ela é mostrada, a Arca da Aliança, e o que havia lá dentro? A lei? A lei. Portanto, no fim dos tempos, a lei de Deus seria proeminente. Ela é a parte da mensagem. Escolha hoje a quem servirão. Ou vocês servirão a Baal,
e seus representantes, ou servirão a Deus. Sim, Ou vocês obedecem os mandamentos de Deus, ou os mandamentos dos homens. Esta será a questão do sim. final dos tempos. Daniel, portanto, nos diz que esta será a última questão da Terra. E nós vivemos nesta época. Você acha que quando essas coisas acontecerem e essa mensagem se espalhar pelo mundo, tal mensagem será popular? Não, com Não. certeza não. A mensagem de Noé não foi popular. Muitas pessoas devem ter se perguntado, ao virem aqueles animais entrando na arca, que tipo de fenômeno natural será este? E é interessante que Deus trouxe os animais. Deus os trouxe, pois naquela época havia ocorrido amalgamações, de forma que as criaturas que haviam sido geneticamente corrompidas não entraram na arca. Então, aqui temos a mesma situação. Há uma outra arca. Esta arca é a igreja remanescente de Deus, para a qual as pessoas devem ser chamadas, devem se unir a ela. E junto a isso, temos a Arca da Aliança. Uhum. Todos precisam tomar essa decisão, no sentido de aceitarem ou rejeitarem esta aspersão, da qual falamos hoje. Portanto, eu acho muito importante entendermos o santuário, entendermos o lugar da lei. Já fizemos os episódios sobre isso, na verdade, no episódio anterior. Sim. Então, eu me impressiono às vezes como Deus, e eu sei que é Deus, está guiando os temas deste programa. Não é que nós planejamos com antecedência e listamos, é isso que nós discutiremos na próxima vez, porque agora é isso que acontece. Uma pergunta como essa é respondida, e então isso leva a outro assunto que Deus talvez quer que as Isso, e pessoas então ouçam. uma coisa e outra coisa. Eu estava pensando agora, quando você mencionou a Arca da Aliança e tudo mais, nós deveríamos falar sobre as alianças de Deus. As alianças de Deus, sim. Vermos o que é aliança. Sim. Existem diferentes alianças? Nós vamos ter que falar sobre É isso. verdade, precisamos falar sobre isso, pois as pessoas acham que a nova aliança torna a antiga aliança obsoleta. Mas como vimos, o Antigo Testamento é, na verdade, o tipo do Novo Testamento. Portanto, nada se torna obsoleto, mas apenas esclarecido. Estes são assuntos que preocupam as pessoas. E isso tudo, como você disse, é para glorificar a Deus. Com certeza. Vamos estudar esses assuntos juntos para termos certeza de onde estamos no curso da história. Pois eu não sei de você, Martin, mas estou totalmente convencido de que estamos nos últimos momentos da história desta Terra. E a mensagem de alerta irá em breve terminar. E a porta da arca será fechada. Não por nós, mas por Deus. E é a nossa oração que todos estejam a bordo desta última arca, pois ela ruma para um mar de cristal. Vamos orar? Sim. Querido Pai, que privilégio ter a palavra de Deus à nossa disposição. Que privilégio é saber que apenas Deus poderia inspirar uma mensagem como essa. Nenhum ser humano seria capaz de elaborar uma história como essa e de estendê-la por milhares de anos em total harmonia, de tipo a antitipo, de início profético a final profético. Tudo isso me deixa boquiaberto e humilde diante da palavra de Deus. Que todos possamos nos prostrar diante desta palavra
incorporá-la em nossas vidas, incorporá-la em nossa adoração, para que um dia possamos estar de pé diante do Filho de Deus, que Ele declare que nós internalizamos o pão da vida. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!